Oi, eu sou Roberta Zaideman Azar, sou cirurgia dentista, especialista em ortodontia e trabalho com a toxina desde 2011. E hoje faço parte do grupo de pós-graduação em harmonização orofacial no Instituto Velasco. Meu nome é Rogério Gonçalves Velasco, também cirurgião dentista. Eu sou especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e prótese dentária. Trabalho com toxina também desde 2011 e eu sou coordenador do curso de pós-graduação do Instituto Velasco. E hoje a gente vem trazer para você alguns mitos que ficam circulando em grupos do WhatsApp sobre o uso da toxina botulínica. Mito número 1. Tem que tirar o vácuo do frasco antes da diluição da toxina botulínica? Primeira questão. O frasco ele vem em vácuo por um único motivo, que é para garantir a esterilidade do conteúdo. Ele já tem um processo todo de fabricação, de liofilização da toxina, armazenagem, manter a temperatura baixa. Então existe um processo muito grande. O vácuo é um dos aspectos que se utiliza para verificar se realmente o material não foi violado, ou seja, ele está contaminado. Na hora de fazer a diluição, não faz o menor sentido tirar esse vácuo. Por quê? Porque se ele vem com um vácuo, você simplesmente tem que acrescentar o diluente, vai colocar o soro. E tem a questão de ser um medicamento biológico, por isso também do vácuo, né? Sim. Foi explicado, porque a facilidade de ter contaminação é muito maior por ser um produto biológico e não químico. Um medicamento biológico e não químico. Então essa história de falar, eu pego meu frasquinho de toxina e eu tenho que perfurar 10, 15, 20 vezes o frasquinho, aquela borrachinha para poder liberar o vácuo. Ou então, um pessoal bem mais louco, que arranca o vidro, arranca o lacre de metal, tira a borrachinha para entrar ar. Não faz o menor sentido. Então, na lógica de diluição da toxina botulínica, o frasco você simplesmente limpa a borrachinha, coloca o seu diluente com o vácuo em posição, com o vácuo no local. Ele vai ajudar em dois aspectos. Primeiro, se tiver vácuo, está garantido o material. Ele está realmente estéril, ele saiu, está bem processado, está bem armazenado. Segunda parte, o vácuo vai aspirar a quantidade necessária do diluente. Só isso. Mito número 2. Ar. Esse que nós respiramos desnatura a toxina botulínica? Faz menor sentido isso. Por quê? A gente ouviu num grupo de WhatsApp hoje que não pode injetar ar dentro da toxina botulínica porque desnatura a toxina. A toxina ela não é tão sensível assim, não faz o menor sentido também. Tá? O ar que nós respiramos não tem absolutamente nada de letal. O que ele vai entrar em contato com a toxina? O máximo que pode acontecer é, se tiver o ambiente contaminado ou o ar contaminado, você vai levar alguma contaminação para dentro da toxina, o que é improvável. Porque mesmo porque o processo de aplicação da toxina, primeiro, vai passar pela pele. Você vai espetar a pele do paciente, vai levar a agulha lá para dentro. Você já vai arrastar, querendo ou não, por melhor que esteja limpo a pele do paciente, pode arrastar bactérias. Mas é dentro de um aspecto controlável, não é uma contaminação de fato. É o processamento. E antes disso, se esse for o problema entrar em contato com o ar, então como que a gente aplica no paciente com vácuo? A gente teria que tirar o vácuo lá de dentro e aplicar com vácuo dentro do paciente. Então, não faz o menor sentido. Ou até aspirar na própria seringuinha, né? Aquele êmbolo pequenininho, ele não tem capacidade de puxar o ar. Se você manter o ar, se mantiver o vácuo dentro do frasco, você não consegue aspirar aquilo lá. Então não faz o menor sentido. O ar não vai desnaturar a proteína, mesmo porque ela não é tão sensível assim. Ela não chora em filme. Não chora em filme, tá bom. Mito número 3. Estou tirando a toxina de dentro do vidrinho. Entrou ar na seringa. Posso dar peteleco para tirar o ar? Pode. Por que não poderia dar peteleco? Se vocês pensarem em todo o processo que aquela proteína passou até aparecer naquele frasquinho, o peteleco na hora de tirar o ar da seringa, você aspirou um pouquinho, colocou um pouquinho, entrou um pouquinho de ar, tem que dar uma petelecadinha para a bolinha sair. Vai fazer a toxina funcionar do mesmo jeito, não tem o menor sentido isso. A questão é, isso começa a circular como um mito. Por quê? Porque algum professor, alguém achou que aquilo lá poderia causar algum mal, que ela é tão sensível, ela é tão especial que não pode nem o peteleco fazer qualquer coisa, estragar a proteína, porque é uma proteína. Não faz o menor sentido também. O ar, naturalmente, ele vai entrar? Vai, só que você não quer injetar o ar. Então você vai dar uns petelecos, como qualquer injeção faria, qualquer aplicação de injeção faria, você tira o ar antes da colocação, porque você quer dar uma dose efetiva naquele ponto. Não faz sentido você injetar o ar. Outra coisa que eu ouvi em grupo,
Mito número 4. Antibiótico mata a toxina botulínica? Não, olha, quem está fazendo uso de antibióticos Quem está fazendo uso de antibiótico. Não pode fazer uso da toxina Então, vamos porque voltar. não vai ter efeito. Também não faz o menor sentido. Primeiro, porque a toxina não é viva. Segundo, o antibiótico vai agir na bactéria. Você não tem Clostridium ativo dentro do frasco de toxina. Você não está aplicando Clostridium para fazer a aplicação de toxina. Você está usando a secreção do Clostridium, que é um veneno, uma toxina, que já foi filtrada, já foi processada, já foi trabalhada especificamente para aquilo. Então o antibiótico não vai fazer a menor diferença. Já ouvi falar que não pode tomar metronidazol, porque metronidazol atua sobre anaeróbios e o Clostridium é um anaeróbio. Tudo bem, mas você não está tratando o Clostridium, você está tratando com toxina botulínica. Com um derivado da toxina. Só tem um porém, uma questão. Aminoglicosídeo. Dos efeitos adversos do aminoglicosídeo é diminuir a transmissão nervosa, é diminuir a liberação de neurotransmissores. Ele pode causar bloqueios nas terminações nervosas. Ele diminui a liberação de neurotransmissores na junção neuromuscular. Nome difícil, né? É o único que poderia acontecer no ato da aplicação da toxina você desencadear esse efeito. É realmente a única coisa relacionada a antibiótico que poderia ter alguma participação no efeito ou não da toxina. E, curiosamente, o efeito seria uma potencialização. Não está se falando de cancelar o efeito ou anular o efeito. É só tomar cuidado, porque se o paciente está fazendo uso desse tipo de antibiótico, você pode ter uma paralisação ainda maior do que a que você espera, né? Fala aminoglicosídeo. Deixa eu falar. Mito número 5. Pode guardar a toxina na geladeira por um longo período de tempo? Pode? Pode. Você pode fazer o que você quiser. Sim, se você coloca um bife na geladeira, depois de 3 meses, você frita aquele bife e come? Não. A toxina, ela é uma proteína. Ela denatura naturalmente com o tempo, com a temperatura. Pode ser temperatura controlada, pode ser congelamento. Ela tem um tempo de vida útil. Então, pode guardar na geladeira? Pode, mas não deve. Por quê? Porque ela vai perdendo função. É como se fosse veneno. O veneno perde a validade. Quando ele perde a validade, ele deixa de ser veneno. Ele fica menos venenoso. A toxina vai ficar menos efetiva. E, porém, junto com ela ficando menos efetiva, ao ficar menos efetiva, aumenta a quantidade de proteínas inativas. E o nosso corpo ele vai produzir antibióticos, tanto para as anticorpos. O que eu falei? Antibiótico. Vai produzir anticorpos, tanto para a parte ativa quanto para as partes inativas, para proteínas inativas. Então, se você tem mais proteínas inativas circulando pelo corpo, a chance de produzir anticorpos para aquela proteína é muito maior. Então, a chance de você sensibilizar seu paciente com antígenos para aquela toxina é muito maior. Justamente voltando nesse mesmo ponto. Deixei guardado 3 meses a toxina. Posso aplicar? Tá bom. Você resolveu assumir o risco e vai aplicar. Vai fazer efeito? Vai fazer efeito. Só que como existem toxinas inativas, você vai ter um efeito subdosado. Talvez funcione durante um mês e meio. E depois o efeito vai retornar mais rápido. Além do risco de você potencializar um efeito imunogênico. Você vai potencializar a formação de anticorpo. Vale a pena? Só se for na sogra. Não na sua. Senão eu conto pra ela, você fica sem almoço. 6. Mito número 6. Doutor, por que tá durando tão pouco a toxina? Se você olhar na literatura, a toxina tem uma efetividade por 10 a 12 semanas. Depende do trabalho, depende do artigo, depende da quantidade da dose, etc, etc. Não tem nenhum remédio no mercado que dura tanto tempo. Você toma Tilenol para dor de cabeça. Quantas horas tem efeito? 5 horas, 6 horas, 7 horas. 6 horas 2 vezes não dá. 7 horas. Então, a toxina ela dura muito tempo. Não tem remédio nenhum que dura tanto tempo, né? O fato é que existe um risco de você ter subdosado. Ou seja, você aplicou no seu paciente uma quantidade de toxina insuficiente para manter aquele efeito por 2, 3, 4 meses. Durou menos. Então, é um problema de subdosagem. Além da subdosagem, tem toda a parte que é inerente ao paciente, a atividade muscular, cinética? Motilidade. Motilidades. Tem também a tonicidade muscular do paciente.
né? Sim. Um paciente que tem uma musculatura extremamente ativa, ela vai regenerar mais rápido os receptores, então o resultado vai durar bem menos do que um paciente que não é tão cinético. Mas a grande parte das vezes, isso a gente vê pelos grupos de discussão que nós temos, é que existe subdosagem. Você quer economizar, pegar um frasco e usar para vários pacientes, quando na verdade um frasco de fato dura para um paciente e meio. Quanto que a gente usa numa face inteira? 60, 70 unidades, pelo Pelo menos. Então, isso nem considerando um paciente que tem uma musculatura extremamente ativa. Então imagina só, você pega um frasco com 100 unidades, 100 doses, você vai fazer uma face e vai sobrar um pouquinho, pouca coisa. Não dá para fazer 2. Se você quiser fazer glabela, fronte e olhos, tudo bem, você atende até 2 pacientes, mas fazer uma face completa não dá. Tá vendo? Falando nisso, só para continuar, entra O mito número 7. Posso colocar mais soro no meu frasco e dividir em mais pacientes? Isso é igual colocar água no feijão. A mesma coisa que colocar água no feijão. Fica aguado. Vai ter mais feijão? vai ter mais bolinhas. Não vai mudar absolutamente nada. Então, existe uma dose efetiva necessária para você conseguir efetividade, para você conseguir o tempo de duração. Então, não tem absolutamente nada a ver com, eu diluo meu frasco em 5 ml e uso para 5 pacientes. Então, você está subdosando 5 pacientes. Então, tem um negócio que vem com cada frasquinho que chama bula. Então, a primeira coisa, leia a bula. Na bula tem dose para linhas hipercinéticas. Você vai lá, você tem a posologia toda. Olha, você aplica em média essa quantidade de doses para linhas hipercinéticas. Mas no meu paciente ficou pouco efetivo. Ótimo, então você anota no prontuário do paciente. A próxima vez você aplica mais. É fácil, é simples, né? Segue a bula, é a melhor opção que tem. Certo?